Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, mais uma vez, né? Nós estamos aqui. Hoje faleceu mais uma irmã, a irmã Semira. Faleceu hoje a sogra do irmão Antônio. E amanhã ela vai ser velada lá no Cachoeira, lá em Betim, a partir das 11 horas até as 3 horas. Aí, se os irmãos quiserem ir lá, né, é bom, sabe? Lá no Cachoeira. A irmã Semira, ela vinha às vezes pouco, porque ela sempre andava doente, né? Muito doente. Na ceia passada mesmo ela não conseguiu, ela vinha, mas depois passou mal, aí não conseguiu vir na ceia. Mas sempre assim, era uma cristã, sabe? É uma cristã, realmente. O irmão Antônio estava até me falando que, eu estava perguntando sobre ela, né? Ele estava até falando que às vezes, quando ela sempre estava vindo, mas era nos cultos da Santa Ceia. Mas quando ela não conseguia, ela pedia para ele passar lá para pegar o dízimo dela e trazer, sabe? Foi o que ele fez agora, antes dela falecer. Ela pegou o dízimo dela. Foi, né? Pois é. E aí, hoje ela já não está mais nesse mundo. Era só o corpo. Mas a vida dela já se foi desse mundo, né? E creio que a maneira que ela cria na palavra de Deus, eu creio que ela era uma verdadeira cristã. E creio que hoje ela está fora desse mundão perdido, né? Eu creio que ela está gozando do outro lado, porque desde que a gente tem que entender o seguinte. Como eu já trabalhei muito, até de motorista de ambulância, e trabalhei com muitas pessoas, às vezes em coma, andava assim, depois que a pessoa saía da coma, por exemplo, eu sempre perguntava para eles, né, o que eles tinham visto, você sabia de alguma coisa? Não sabe nada. Enquanto o coração está batendo, a pessoa não fica sabendo nada. É só depois o sangue para, o coração para de bater, é que ele passa para o outro lado. Até que o coração está batendo, ele ainda está nessa dimensão. O coração parou, o sangue parou, aí ele passa para outra dimensão, sabe? Então, mesmo a pessoa em coma, conversa com eles depois, como eu já vi acidente grave, eu mesmo que carregava e tudo, depois a pessoa, um mês ou mais, depois que a pessoa melhorava, eu perguntava para eles, assim, e esse tempo da batida até, olha, esse tempo eu não sei nada, né? Sabia nada. Mas depois que voltava, sabia, mas a partir daquele espaço, nada, não sabia nada. Então, tem muito sonho aí que fala que foi no inferno, que foi em tal, isso é só conversa, Só a gente tem que crer só profetas. Profeta é uma coisa. O que o profeta fala, ou o que falaram nos passados, e aí é verdade. Agora, esse sonho que existe hoje, eu morri, que isso? A pessoa quando morre mesmo, sabe? Morre. E se ele morrer e voltar, num sentido assim, se ele ficar em coma e voltar, ele não sabe nada a respeito, nada, não sabe contar nada. Então a gente sabe assim, passou, morreu, aí já passa para o outro lado. Aí se é um salvo, vai descansar, se é um perdido, vai sofrer mais. Essa é a realidade, né? Então, eu creio que ela está gozando. Eu creio, pelo que ela foi aqui, pelo que ela cria, a maneira que ela cria, então eu creio que ela está na glória. Em outras palavras, está na sexta dimensão, né? Voltou para a origem dela, né? O lugar dela. Todo cristão, quando parte daqui, volta para onde está, para onde vive, né? Aonde a pessoa vive, né? Então é isso que a gente tem que entender, né? Então hoje nós vamos
pregar um assunto aqui que tem coisa que a gente faz ontem mesmo, e eu sou assim, às vezes eu deito e até, às vezes levanto para pegar uma mensagem, que me lembro, vem na minha mente para me pegar uma mensagem. Eu peguei uma mensagem, não esqueci. Aliás, depois eu falei, eu não vou levar essa mensagem não, agora eu estava precisando da mensagem. Procurei ali, mas não está, sabe? Precisava da era de Éfeso, mas não está aqui, né? Então, mas eu creio que o que eu tenho que citar, eu creio que eu vou citar assim, e que está na era de Éfeso, né? Então nós vamos nos colocar em pé e depois nós vamos orar por esses irmãos, pela família do irmão Antônio, né? Que é da irmã Semira, né? E vamos orar para Deus abençoar e ajudar eles, né? Na perda dessa irmã. Hoje eu quero falar de um assunto assim, a vontade perfeita e a vontade permissiva de Deus. Nós vamos falar sobre isso. Então vamos ler aqui na primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Primeiro nós vamos ler Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3, e depois em 2 Pedro 3, do verso 3 a 7, para a gente fazer essa palestra, então. E vamos orar, lembrando sempre dos irmãos. Também eu quero lembrar do Daniel Neto, que vai fazer uma prova amanhã no Detran, para Deus abençoar que ele passa, né, naquela prova também. Então vamos aqui ler Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3. Está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos passar para o livro de 2 Pedro. Capítulo 3, a partir do verso 3 até o verso 7. E os irmãos prestem bem atenção na primeira escritura e nessa escritura que nós vamos ler agora. Para os irmãos notar, eu creio que os irmãos vão notar algo aqui, de uma para outra escritura. E diz assim, verso 3: Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Eles ignoram isso. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, por causa dessas contradições, né? Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então vamos orar e lembrar dos irmãos que estão necessitados de libertação sobre doenças e problemas aqui nessa terra. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui, Senhor. Meu Deus, como nós estamos lembrando da irmã Semira, Senhor. Meu Deus, até à noite, eu creio que até de manhã, Senhor, ela estava aqui nessa dimensão e hoje já não encontra mais vida, Senhor, nessa dimensão, Pai.
Ela partiu dessa dimensão para uma outra dimensão. Meu Deus, isso vai acontecer com cada um de nós, Senhor. Hoje nós estamos vivos, amanhã podemos não estar mais vivos. Mas enquanto o Senhor está dando oportunidade para nós, Senhor, nós queremos aproveitar essa oportunidade. Oportunidade de vida, não vida perecível, mas uma vida que não perece. E para que isso aconteça, Senhor, nós temos que aceitar a palavra do Senhor. Nós temos que aceitar aquele sacrifício que foi feito por nós ali na cruz do Calvário, quando o Senhor morreu para salvar todas as pessoas que creem na Tua palavra. Assim nós estamos aqui, Senhor Deus, pedindo misericórdia para cada um de nós, para que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, que quando a palavra é ouvida, Senhor, como nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que ela seja bem guardada dentro dos nossos próprios corações que o Senhor nos deu, Pai. E o nosso coração tem um lugarzinho onde o Senhor mora, para nos ajudar, Senhor Deus, em todas as nossas decisões. Quando vamos tomar uma decisão errada, o Senhor está ali dentro para fazer com que nós tomamos uma decisão certa, Senhor. Ajuda todos nós nesta hora, Senhor. E agora nós queremos orar, Senhor Deus, por esses irmãos que estão doentes, Pai. O Senhor conhece a cada um deles e aonde eles estão agora. Nós oramos por cada um deles, Pai, para que o Senhor visite o lar de cada um. Se tem alguém que está no hospital, que o Senhor esteja ali no hospital com eles, Pai bendito, porque para o Senhor não existe distância, Pai, não existe nada, não existe barreira nenhuma. Assim nós pedimos, Senhor, que esteja com todos nesta hora, Pai. Ajuda os irmãos que estão doentes. Meu Deus, tira todo câncer, toda doença maligna da vida desses irmãos, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos tudo em Tuas mãos, Pai. Senhor, também lembrando do Daniel, o neto, Senhor, que vai fazer uma prova amanhã, ajuda aquele menino, Senhor, aquele rapaz, para que ele possa chegar ali com confiança no Senhor, Pai. Meu Deus, não confiança nele mesmo, mas confiando que o Senhor é capaz de ajudar ele naquele exame, Pai. E que ele possa passar para não ficar gastando dinheiro à toa, Senhor. Ajuda ele também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também nós que estamos aqui, Senhor, nós viemos para receber mais de Ti, mais revelação da Tua palavra. Ajuda nós, para que nós possamos sair daqui cheios da Tua graça. Nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, perdão por tudo que nós fazemos e falamos que contraria a Tua vontade. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Como hoje eu quero, eu anoto, às vezes anoto uma escritura ou uma mensagem quero pegar um sentido de um assunto, mas depois vem algo mais e aí a gente acaba que anota mais mensagens e na verdade não dá tempo de pregar quase, né? Quase que nem começar. Mas nós vamos pensar, eu tenho algumas mensagens aqui, pensar no sentido. Eu estava pensando, eu não sei se foi ontem, durante o dia ou foi à noite também, pensando como a gente, aqui nós vamos falar muito sobre isso, sobre o natural, que às vezes a pessoa mistura o natural com o espiritual. E, por exemplo, vamos dizer assim, sobre o mundo, muitos anos, como nós, centenas de anos atrás, que pessoas viveram no mundo, no Novo Testamento, por exemplo, as pessoas criam que o mundo ia acabar, e nós cremos que vai acabar, mas não da maneira que a gente pensa.
O mundo não vai acabar como a gente, como desde quando eu era criança, pensava, o mundo vai acabar. Olha, vocês notaram aqui como é que o mundo acaba? Tá? Aquela criação original de Deus sempre permanece. Tudo que Deus criou permanece eternamente. Não existe nada que Deus criou que não permanece. E é por isso que nós temos que entender aquela parte ali de Gênesis, por isso que eu li Gênesis capítulo 1, uma criação, aquela é uma criação original. Mas se eu pegar 2 versos aqui da Bíblia, vocês vão notar, eu creio que eu sempre estou pregando, mas eu quero que vocês notem uma coisa aqui. Gênesis 1 é uma criação original, e tudo que Deus criou no original, aquilo permanece eternamente. Mas em Gênesis 2, vocês devem notar uma coisa, eu vou ler apenas 2 versos aqui que vocês vai notar e vai entender mais sobre a pregação. 2 versos, por exemplo, ó, eu anotei aqui, ó, Gênesis 2, verso 7 e depois verso 19. Ó, olha verso 7 aqui, ó. Isso não mais no original. Não está no original. Aqui não está na vontade perfeita, mas aqui está na vontade permissiva. A vontade perfeita é Gênesis 1. Aquilo é original, sabe? E é o que nós temos que entender. Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou. Aí você vai notar, não criou, formou o homem do pó da terra. Gênesis 2:19. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo. Notaram aqui? 2 coisas que vocês têm que entender. Primeiro, uma criação, depois, ser formados. Porque Deus conhece todas as coisas, Deus não é como nós. Deus já sabia tudo antes que o mundo existisse. Ele já sabia todas as coisas e como seria aqui as coisas aqui na terra. Ele sabia tudo. Nós sabemos de algumas coisinhas hoje por revelação que nós recebemos, mas Deus sabe todas as coisas. Então, aqui, por exemplo, vamos voltar. Eu estava lembrando, porque tudo que a gente olha, às vezes é no natural. Por isso que eu queria a mensagem que eu tinha pegado e acabou que eu não trouxe. A mensagem, a era de Éfeso, que está bem claro esse assunto que eu estou pregando. Então, ali você nota, por exemplo, vamos voltar nos dias de Adão na carne. Adão na carne ali, aquela carne, Deus sabia que Adão ia cair naquela carne. De Gênesis 2. Gênesis 2, Adão estava ali naquela carne. Aquela carne, antes do pecado, se ela nunca pecasse, se ela não chegasse a pecar, mas não tinha jeito, Adão ia cair. Não tinha jeito, porque Adão ia cair. Por isso que na mensagem lá, diz que não tinha jeito, Adão não podia tocar naquela árvore da vida, porque aquela árvore da vida era o próprio Jesus, só que não tinha nome, mas a árvore da vida era o próprio Jesus. Lá nessa mesma mensagem diz assim, ó, se aquela árvore era uma pessoa, então a árvore da ciência e do mal também era uma pessoa, e a outra pessoa era o diabo, mas era no sentido espiritual. Agora, como nós pensamos assim, eu estava pensando muito sobre o natural, não adiantava nada, depois que Deus tirou aquela relação de Adão sobre a árvore da vida, não adiantava nada, nem Adão encontraria mais aquilo mais, porque não era um caminho natural. Jesus disse, eu sou o caminho. Aquilo não era natural como nós pensamos. E Deus colocou querubim para vigiar o caminho da árvore da vida. Agora, você já leu o que é querubim? Os 4 querubins é o próprio Deus vigiando a sua própria palavra. Mas os querubins não estavam vigiando a terra, não, estavam vigiando a sua própria palavra, para que nenhum homem tocasse nela. O que está escrito lá na era de Éfeso, aquela
aquela espada que o querubim estava com ela, tinha que tocar em alguém, e esse alguém seria o próprio Jesus, porque era um plano de Deus. Aquela espada tinha que tocar em alguém, mas esse alguém seria o próprio Jesus, porque era uma predestinação que ali tinha que haver um cordeiro, e que aquele cordeiro tinha que morrer para Adão e para nós que estamos vivendo hoje. Então, aquela espada do querubim só podia tocar em alguém que podia pagar o preço para que Adão está escrito lá, e Adão nunca conseguiria tocar nela, na árvore da vida, nunca. Aquele corpo de Adão era um homem, Adão era um homem sujeito a, como nós, ele estava ali no corpo para criar filho. E você sabe, o próprio mensageiro disse, o próprio Jesus estava num corpo, ele podia ter uma família também, porque ele veio como um homem. Ele podia ter uma família, mas ele venceu tudo, porque ele podia, mas ele sacrificou tudo por amor a nós. Adão não podia fazer, Adão caiu, porque ele era um homem, e ele criou filho. Jesus era um homem, Deus foi um homem na terra, mas ele venceu tudo. Mas ele foi um homem também, por isso que ele nasceu de uma mulher. Mas ele era exatamente aquele ser, aquela árvore da vida era o próprio Jesus, no sentido espiritual. E o outro ser era o próprio diabo. Veja Ezequiel 28, o que está escrito? Estava no Éden, jardim de Deus. O próprio Satanás estava lá, num sentido espiritual, sabe? Então, por isso que quando Adão foi colocado na terra, Deus falou com ele, ele nem falou para ele não tocar na árvore da vida, nem nada, falou você só não pode tocar na árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que você tocar, você morre. Viu? Quer dizer, o problema era ele não tocar, porque se ele, é claro, isso mas não tinha jeito de ele não tocar. Mas vamos dizer assim, no caso, se Adão não tocasse naquela árvore, se fosse o plano de Deus para ele não tocar na árvore da ciência do bem e do mal, ele ia viver 1000 anos e passar para a eternidade, e nenhum de nós chegaria a estar sofrendo aqui. Ninguém, todo mundo estaria na mesma posição de Adão, vivendo eternamente, porque Adão viveu 1000 anos, mas Adão jamais viveria 1000 anos, e é por isso que ele viveu 930, porque ele não podia viver por aquela árvore a vida toda, porque aquela árvore estava ali exatamente como nós já entendemos aqui, que a hora que Deus formou Adão do pó da terra, aqui, ele soprou a vida eterna em Adão, sabendo assim, Adão, eu estou formando você, você vai ser um homem, você não vai conseguir viver, vamos dizer assim, você não vai conseguir viver para viver o milênio que eu vou viver sozinho, porque Deus viveu aquele milênio sozinho, porque Ele criou todas as coisas perfeitas, e Ele foi descansar daquilo que Ele criou, não daquilo que Ele fez. Daquilo que Ele fez, quando Ele chegou aqui na terra, o que Ele disse? Quando eles falaram com Ele assim, que tinha que trabalhar 6 dias, Ele disse, 6 dias eu já trabalhei, e o 7º é meu, e meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então o trabalho de Deus era, de quando o homem foi colocado na terra, Deus entrou nesse trabalho. Mesmo que no Velho Testamento morria só animais ali e tudo mais, você sabe que cada cordeiro, algo que morria, ele tinha que ser limpo, ele não podia ter mancha, porque aquilo era uma representação de algo grande que viria, e esse algo grande era o próprio Deus, porque Deus é limpo, Deus é puro. Então todos aqueles animais representavam o próprio Jesus que viria 4000 anos depois.
Então tinha tudo que morria no lugar de um pecador, e o pecador tinha que segurar ele e sentir a dor da morte daquele cordeiro ou daquilo que estava morrendo. Está vendo? O pecador tinha que colocar a mão sobre ele. Mas quando Jesus veio, ele estava sozinho e sentiu a dor da morte por todos nós, sozinho, para que eu e você pudesse estar em pé hoje, crendo na palavra de Deus, e não crendo que nós somos capazes. Deus é capaz, não nós. Nós estamos em pé pela graça dele, sabe? Crendo que pelo que ele fez por nós, se nós firmarmos mesmo, crendo que aquela redenção é para mim e para vocês, nós somos salvos. Mas nós temos que firmar e saber que foi. Então não tem nada de natural. Então ali não era um caminho que Adão ia voltar a encontrar da vida, ele nunca mais encontraria. Nunca. E por isso que Deus matou um cordeiro para ele, quando tirou ele daquela posição. Não que tirou ele do lugar, ele ficou no lugar, mas tirou ele da posição que ele tinha, porque a posição primeira, antes do pecado, era vida. Mas tirou a vida, e aí ele entrou na morte. Foi só isso que aconteceu. Ele não saiu da posição. Porque se fosse um caso, não, tinha um muro, ele não passa para lá. Não, tinha muro não. O muro é pecado. Sabe? Não tinha um muro para ele passar, não. A verdade é que nunca mais ele poderia tocar na árvore da vida, nunca mais ele encontraria a vida, a não ser que o próprio Deus descesse e trouxesse a vida. E quando trouxe a vida, Adão já está salvo. Adão já não está mais na terra, porque a vida dependia de Jesus. Por isso que quando ele chegou, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, eu sou tudo que vocês precisam. Foi o que aconteceu ali. Então, o que nós temos que entender é igual Pedro aqui, ele está mostrando isso aqui, que aquela parte ali, lá, Deus, aquela criação original, Deus sabia que um dia aquilo voltaria novamente, mas tinha que vir através do próprio plano de redenção, e Jesus é a redenção. E por isso que quando Jesus, aqui em Apocalipse capítulo 21, quando a gente vê que desce essa parte aqui, ó, por exemplo, ó, olha aqui, os irmãos veem, aqui, olha, para você ver como está tão claro aqui, e na mensagem também a gente vê, futuro lá, isso aqui está bem claro, ó, e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, aquele que Deus descansou, porque Deus, a primeira terra era antes do pecado, Deus criou tudo perfeito, tudo perfeito. Então Deus foi descansar, assim, quando chegou Gênesis capítulo 1, no final ali, ele diz que ele ia descansar, porque a sua obra estava perfeita. Descansar do que ele criou, não do que ele fez. Que quando ele colocou o homem na carne, é porque ele já sabia que aquele homem ia cair, e ele entraria com a redenção a partir dali, dando a Adão a vida dele, dando a Adão um cordeiro, que quem matou o primeiro cordeiro foi Deus. Olha em Gênesis 3, quem matou o primeiro cordeiro, em Gênesis 4, ali, ou Gênesis 3, quem matou o primeiro cordeiro foi Deus. Deus vestiu Adão e Eva. Por isso que o profeta diz que eles saíram, e que Deus, olhando os seus filhos saindo, né, e sangue, pingando sangue, saindo daquela posição. Mas Deus colocou algo que eles poderiam perder, ou ia perder, ou perdeu a vida na carne, mas na alma não.
Porque aquele sangue, aquele cordeiro que Deus matou e aquela vida que Deus soprou em Adão, era a própria vida eterna que ele receberia em um corpo para não morrer mais. Por isso que quando Jesus ressuscitou, os santos do Velho Testamento ressuscitaram com ele. E foi glorificado. Por isso que na mensagem, o rapto, o arrebatamento, o profeta diz que os santos do Velho Testamento já estão na glória, não na sexta dimensão. Eles estão na glória. E é por isso que quando o rapto acontecer, está escrito na Bíblia que Israel perdeu aquela chance de estar nas bodas. E por isso Jesus pregou sobre aquela questão das bodas, que eles rejeitaram, e ele diz, vai então, como dizer assim, vai agora e chama os gentios, chama mancos, aleijados, todo tipo de pessoas, eu quero a minha casa cheia. Tirando os judeus, mas aí está escrito lá que Abraão, que na ceia das bodas vai encontrar Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. É porque eles já estão lá. Você crê que você estará lá com eles? Pois é, nós cremos assim. Porque Deus faz as coisas, Deus sabe como fazer. Não adianta eu ficar pensando que a nossa mente é fraca. Para a gente ter uma ideia ou um pensamento melhor, a Bíblia diz aqui, nós temos que ter a mente de Cristo, porque fora disso, nada. Tudo que nós pensamos vai dar errado. Mas se você tem a mente de Cristo, ou se eu tenho a mente de Cristo, Deus nos dá esse direito de pensar naquilo como nós estamos vendo aqui. O mundo não sabe nada a respeito disso, mas nós sabemos hoje. Por quê? Porque Deus revelou a nós, através da própria mensagem do dia. Essa mensagem, eu vou pregar, eu vou pregar no domingo, agora no domingo também, uma mensagem exatamente, e parece que eu até tinha anotado o título, mas não lembro mais como é eu creio que assim, um teste dado à era de Laodiceia para aqueles que querem ir no rapto. Eu creio que mais ou menos assim. E para a gente pregar no domingo que vem. Porque na verdade é um teste, Deus dá um teste para os eleitos. Deus deu um teste para cada filho dele, sabe? É isso que mas se você é eleito, você passa no teste. Porque é um teste que Deus dá para o eleito, para o outro não passar, mas o eleito passa no teste. Porque o eleito vai crer no que Deus fala, sabe? Então vamos aqui, senão eu só fico pregando e não leio. Mas vamos aqui, eu quero ler algo aqui, para a gente ter mais entendimento a respeito desse. Aliás, deixa eu ler aqui, ó. Quem é esse Melquisedeque? Uma parte aqui, eu creio que é aqui, ó. Deixa eu ver onde eu anotei. Quem é este Melquisedeque? De 45 a 48. Eu não sei se vou ler tudo, mas aqui está aqui, ó. Escute bem aqui. Agora notem. Deixa aqui. E notem agora. Ele fez o homem e o homem caiu. Ele fez o homem e o homem caiu. Está vendo? Aqui está falando sobre o homem feito. Ele fez o homem e o homem caiu. Assim ele desceu e redimiu ao homem, porque Deus ama ser adorado. A própria palavra Deus, que quer dizer objeto de adoração. Isso que vem entre nós como uma coluna de fogo, como algo que muda nossos corações, é o próprio Deus que disse, haja luz, e houve luz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, no princípio, Deus
habitou só com seus atributos. Isso é antes da criação de qualquer coisa. Como falei essa manhã, eles são seus pensamentos. Não havia nada, somente Deus, antes de qualquer criação da eternidade, eternidade, eternidade. Não havia nada, só Ele. Mas Ele tinha pensamentos, exatamente como um grande arquiteto pôde traçar em sua mente, desenhar o que ele pensa que é. E ele vai construir, criar. Agora, ele não pôde criar, ele pôde tomar algo que tem sido criado e faz aquilo numa forma diferente, porque Deus é a única maneira, o único que pode criar. Porém, ele tem em sua mente o que ele vai fazer. E esses são os seus pensamentos, são os seus desejos. Está vendo? Então vamos começar aqui. Agora, é um pensamento, e então o fala, e é uma palavra, então, quando ele fala, né? E uma palavra é um pensamento, quando ele é expressado, é uma palavra. Um pensamento, quando está expressado, é uma palavra. Eu repeti 2 vezes. Um pensamento expressado é uma palavra, porém tem que ser um pensamento primeiro. Assim são os atributos de Deus. Então, se forma um pensamento, então uma palavra. Notem, os que têm vida eterna nessa noite estavam com ele e nele e em seus pensamentos, antes que alguma vez houvesse um anjo, estrela ou querubim, ou outra coisa. Esses são eternos. E se você tem vida eterna, você sempre foram. Não seu ser aqui. Viu aqui? Não seu ser aqui. Esse é outra coisa. Esse aqui veio exatamente para reconhecer que existe um lá do outro lado. Se este tombar, nós temos um eterno, não feito por mãos, eterno no céu, mas criado. Vocês notaram aqui? Como que a mensagem é clara? Se você tem vida eterna, vocês sempre foram, não seu ser aqui, mas a figura e forma que o Deus infinito, quer dizer, e se ele não é infinito, ele não é Deus, mas Deus é infinito, tá? Então, o que nós precisamos de entender é isso. Agora vamos aqui, eu quero tomar pelo menos algumas mensagens para a gente, vamos aqui, abrindo um caminho. Quer dizer, abrindo um caminho, quer dizer, se aquele foi fechado, então Deus abriu o caminho. Não foi fechado? Agora, Adão mesmo não mudou nada na fisionomia, nada. Adão era o mesmo homem, mas agora já não conseguia mais passar por aquele caminho, porque não era um caminho natural, era a vida que estava naquela palavra. Por isso que quando Jesus volta no Novo Testamento, a era de Éfeso, Jesus já volta sendo aquela árvore da vida, porque ele era a árvore da vida. Está vendo? No Novo Testamento, a primeira era, ele já é aquela árvore da vida, porque ele passou pelo processo de semente. Ele foi um de nós aqui na terra, para voltar à origem novamente da árvore da vida. Então aí todo eleito no Novo Testamento passa por um processo e volta à árvore da vida novamente, porque Jesus é essa árvore da vida. Então todo eleito crê na verdade, todo eleito. Então vamos aqui, no 24 dessa mensagem, abrindo o caminho. Deus, aqui tem, não vou ler aqui, mas aqui falando sobre o doutor Adair, e falando Deus, eu já vou começar aqui, depois vocês vão entrar. No 23 diz assim: agora, abrindo um caminho,
eu não creio que Deus alguma vez usou seu ofício de um modo acidental. Eu não usaria o meu, você não usaria o seu. Jesus não morreu no Calvário apenas para dizer: bem, talvez agora as pessoas sintam pena de mim, sendo que eu vim à terra e tomei a forma de carne, eles realmente se salvarão. Talvez, se eles virem quão miseravelmente eu morri. Aí ele está falando: não é isso, não é isso não. Ele não veio assim, ele veio exatamente para morrer no nosso lugar. Não é para ninguém ter dó, ou olhar assim: eu vou ter dó e eu vou ser salvo. Não, Jesus morreu no Calvário para salvar aqueles que ele previu. Então vamos lá. Deus não fez isso. Jesus morreu por um único propósito, e este foi para salvar aqueles que Deus previu que seriam salvos. Isso é correto. Deus sabia que não haveria que haveria alguém que seria salvo, e teria que haver uma preparação ou uma forma para eles serem salvos. Se não houvesse a salvação, a salvação não era possível. Então Deus, prevendo que as pessoas seriam salvas, sabendo quem eram elas, ele teve que fazer um plano. Agora você me diz, irmão Brana, então Deus sabe exatamente quem será salvo? Correto, Deus sabe. Ele sabia, antes que houvesse uma pessoa na terra, ele sabia quem seria salvo e quem não seria. Antes que ele criasse aquela criação lá, você sabe que ele criou, e façamos o homem à nossa imagem. Isso foi antes que esse mundo fosse criado. Ele já sabia quem rebelaria contra ele naquela criação. Sabia tudo, Deus conhece todas as coisas. É nós que fica quebrando a cabeça. É por isso que muitas pessoas vai perdendo a crença em Deus, é porque eles começam a confiar, como nós vamos ler aqui, fica ouvindo coisinhas, ou escuta uma coisa, escuta outra. Escuta Deus que você fica firme. Escuta só Deus. Vamos ouvir só o que Deus fala. Porque não adianta você ficar ouvindo, porque nesse ser aqui praticamente aceita tudo, porque nós temos uma mente que já é corrompida. É por isso que Deus abriu um lugarzinho no coração para ele morar lá, para tirar os nossos defeitos. Ainda tem tempo ali. Então ele teve que fazer um plano. Agora você me diz, irmão Brana, então Deus sabe exatamente quem será salvo? Correto. Bem, porque ele diz, aí tem uma reticência, ele não deseja que ninguém pereça? Quer dizer, o que ele falou, né? Ele não deseja que alguém pereça, mas que todos possam chegar ao arrependimento. Mas, por ser Deus, ele tem que saber quem fará aquilo, ou ele não seria Deus, porque ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe de tudo, ele está em cada lugar, é o Todo-Poderoso. Então a presciência olha para trás e diz que ele previu isso e sabe qual é a razão pela qual ele pode dizer como seria o fim desde o princípio. E portanto, sabendo que todos esses dias maravilhosos nos quais estamos vivendo agora, ficamos de pé e testemunhamos e vemos as coisas que vemos agora. Deus teve que fazer uma preparação para isso. Você entendeu como que é que Deus faz as coisas? Então, às vezes a gente pensa assim, mas por que acontece isso? Porque tem pessoas que até falam assim, mas por que Deus salvou um e não salvou o outro?
Ó, isso é onde está o engano, porque Deus, quando criou a sua criação, criou todo mundo igual. E por que uns rebelaram e outros não rebelaram? Ele sabia tudo isso, ele sabia que, mesmo sendo criado igual, uns iam rebelar, não aqui na terra, lá. E agora aqui na terra, por isso que ele fez o homem aqui, de Gênesis 2 para cá. Porque ele sabia que o problema aconteceu, foi lá. E o problema para ser resolvido tinha que ser aqui. Porque o problema é resolvido pelo sacrifício. O problema só seria resolvido pelo sacrifício do próprio Deus na terra. Se eles deixaram Deus lá, eles deixariam Deus aqui. Está vendo? Se eles deixaram Deus, que é Espírito, um Criador, que ao mesmo tempo estava lá, porque quando ele criou os seus seres, ele já tinha criado a si mesmo, ele já era Melquisedeque. Ele era um ser que estava lá, e ele criou os seus seres na mesma forma, no mesmo tipo de corpo que ele tinha. Se aquele ser rebelou contra ele, então o caso só podia ser resolvido aqui embaixo. O que Deus fez? Ele já fez o plano, falou: olha, eu já coloco aqueles que são meus de uma situação, mas neles eu sopro a vida minha neles. E a única defesa que o ser humano tem é a vida de Deus no ser. E quando você tem Deus na sua vida, ou nós temos, essa é a nossa defesa. Por fora nós somos iguais, mas por dentro tem uma diferença. E é por isso que Jesus falou com Nicodemos: Nicodemos, não é só ser pregador, não é pensar que eu sou um bom mestre, não é só isso. Você tem que nascer do Espírito. Em outras palavras, você está adiantando demais. Deixa eu morrer primeiro, que você recebe meu Espírito, que aí você fica sabendo das coisas. Era isso que Nicodemos tinha que ouvir. Mas ele adiantou demais, aí teve que receber aquela... Jesus nem deixou ele falar nada. Sabe? Que ele começou: bom mestre, e ele falou assim: olha, você tem que nascer de novo. Você não está entendendo o plano da redenção. E ele não estava entendendo o plano da redenção. O plano da redenção bom mestre era depois que Jesus viesse no Espírito. E quando vier, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito de verdade era o próprio Espírito que estava em Cristo para o sacrifício, e depois que passava aquele Espírito de verdade, era o mestre. Como ele está aqui, ele é o mestre. O Espírito de verdade é o mestre. Não é eu, não é nós, o homem, que é mestre. Deus é o mestre. O Espírito de verdade que está aqui é o mestre, é o que está nos ensinando essas verdades aqui, hoje, Então vamos mais aqui. Eu até, não sei se vai dar para me ler algo aqui, eu queria que os irmãos entendessem, aqui uma partezinha aqui, deixa eu ler, eu vou ler aqui, depois eu quero ler prova da sua ressurreição, mas vamos aqui. Aliás, eu não vai dar tempo, aqui tem vários parágrafos, deixa eu ler aqui, então. Que isso ia falar sobre o mundo criado nessa mensagem. Mas vamos aqui, vamos nessa mensagem aqui. Isso aqui essa parte aqui é muito importante para nós agora, principalmente agora nessa pregação. Prova da sua ressurreição, parágrafo 17 a 21. Escute bem aqui. A 21 aqui, Então vamos aqui. 17. O homem no seu estado natural, que é o nosso aqui, de fora, No seu estado natural, ele não pode compreender coisas espirituais. Elas são discernidas espiritualmente. Deixa eu ler mais uma escritura aqui, para a gente ver aqui, que está aqui em 1 Coríntios, 1 Coríntios 2.
Quero ler aqui. Aqui, a partir do 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural. Por isso que é Deus, não é nós. É Deus em nós é que pode ver o que é certo, não nós. E nós somos o homem natural. Mas então, para eu entender a verdade, é Deus em mim, ou Deus em vocês. Não é o homem natural que vai entender o espiritual, não. Não é. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Está vendo aqui? Então, esse é o que nós estamos ouvindo agora. Agora eu quero que você ouça o mais atentamente que você puder. Eu sei que é difícil você em pé e a audiência tão congestionada onde ele estava pregando como está, mas tente ouvir a palavra por amor para com aqueles que estão enfermos e aqueles que estão doentes de pecado, principalmente para os que estão enfermos pelo pecado. Nesta manhã, ele estava pregando de manhã e querendo encontrar paz. A alforria, porque às vezes nós que somos não somos bem letrados, quer dizer, a alforria que é liberdade. A liberdade foi concedida à escravidão, quer dizer, a liberdade, nós fomos libertados da escravidão, né? Então, por isso que a alforria. A alforria da libertação foi assinada. Você está livre, simplesmente não sabe disso. Jesus nos livrou no Calvário. Nós não somos mais escravos de Satanás. Porque se nós somos natural, ainda nós somos escravos de Satanás. Ali estava o Nicodemos, ele estava no natural. Porque se fosse no espiritual, ele seria como Pedro. Quando Jesus perguntou, o que dizem os homens lá fora sobre o Filho do Homem? É Elias, é isso. E vós, o que dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A diferença. Por quê? Porque era Deus em Pedro. Já estava discernindo. E o outro grande lá que Jesus falou, mas tu és mestre e não sabe essas coisas? Quer dizer, um mestre, você é um mestre em Israel, não sabe essas coisas? Quer dizer, você estudou tanto o Velho Testamento e não sabe que eu viria? Então vamos lá. Você está livre, simplesmente não sabe disso, mas a fé deve ter um lugar divino de descanso, quer dizer, uma reticência. Se você tem fé em Deus e você tem que ter algum lugar de descanso divino para colocá-la, e não existe lugar melhor e nenhum outro lugar divino, somente através da santa palavra de Deus. E queremos deixar nossa fé descansar diretamente sobre a palavra escrita de Deus. Como é que Jesus, sendo a própria palavra, agora aquela palavra se fez carne, e aquela palavra agora estava enfrentando o diabo? Está vendo? Aquela palavra que Adão perdeu, que era a árvore da vida, agora se fez carne, e agora estava enfrentando o próprio diabo, e vencendo o diabo com a própria palavra que Adão perdeu. Entendeu? Está escrito, Satanás. Em outras palavras, você venceu Eva, mas Adão, mas a mim você não vence. Tá? Então, vamos mais aqui. Agora o homem, na sua condição carnal,
e concepções mentais, ele sempre se afasta de Deus. Tem sido assim desde o princípio, que o homem almeja ver o outro lado, mas está em prisão. Às vezes a tradição do homem o coloca ali, pois eles ensinam tradições de diferentes formas e motivos e de como adorar. E ele coloca os homens sob o cativeiro, sob sua tradição, e isso tem sido desde que o mundo começou. Tem sido dessa maneira, e ele está preso na casa de prisão. Está vendo? O ensinamento de Deus é: não toca naquela árvore da ciência do bem e do mal. Não precisava nem falar assim, ó, o que eu te dei, o que eu coloquei aqui, você vai viver 1000 anos se você não tocar naquilo. Está vendo aqui? Então, desde então, por isso que as tradições, as maneiras erradas de ensinamento, sempre tiram o homem da posição. Porque a posição do homem é a palavra de Deus. Fora disso, nós estamos perdidos. Aí, o tempo passa rápido demais, viu? Mas deixa eu ler mais só um pouquinho aqui. Mas o homem sempre almejou ver do outro lado. Qualquer coisinha que pareça ser um pouco sobrenatural, o ser humano corre atrás daquilo, porque é algum tipo de promessa além da fronteira, logo depois da linha. E o que o faz fazer isso é porque ele foi criado à imagem do seu Criador, o Deus Todo-Poderoso. Ele foi criado para ser um adorador de Deus, e ele teve que encontrar algum lugar para dar razão a esse sentimento. Porque ele foi criado para adorar a Deus, mas como ele caiu, por isso que aqui na frente não vai dar tempo eu ler, o novo nascimento, por isso que quando Jesus veio foi para libertar os cativos, para dar o novo nascimento, para retornar a vida que Adão tinha perdido, para retornar, não ficar na cabeça, mas para descer para o coração. É isso que aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, ele estava cheio do Espírito, era toda a totalidade de Deus estava sobre ele, e Deus estava sendo tentado em Cristo, e Deus venceu tudo em Cristo, para mim e para você. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ele liberou aquela vida. Em Atos capítulo 2, aquela vida retornou a cada filho dele no Novo Testamento. E por isso que quando, não importa se um homem aceita a salvação com quase 100 anos ou 90 anos, mas se ele aceita, é porque a vida de Deus está lá dentro. E quando ele escuta a verdade do dia, aquela vida é como se tivesse... o espírito estivesse dormindo, e o que acorda aquele espírito é a palavra. O que acordou o espírito que estava naquela mulher no poço foi a palavra revelada do dia. Eu vejo que tu és um profeta, e eu sei que nossos pais sempre diziam que quando o Messias vier, ele vai fazer essas coisas. Sou eu que falo com você. Aquilo acordou aquele espírito que estava nela. E ela largou até a água para lá e correu para anunciar que ela tinha encontrado o Messias. Você não fará isso também? Ou nós não vamos fazer isso também? Nós temos encontrado o Messias é a mensagem do dia hoje. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus possa nos ajudar a compreender a palavra de Deus. Então, irmãos, antes que eu esqueça, amanhã, se os irmãos puderem ir lá no velório da irmã, vai começar às 10 horas, até às 3. Se Deus quiser, lá para meio-dia, se Deus quiser, eu vou com o irmão Inácio para lá.
porque nós vamos fazer uma palestra lá também, né? Cantar uns hinos e fazer uma palestra. Então vamos orar. Fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor. Meu Deus, lembrando aqui agora, neste momento, Senhor, como eu gostaria que meus filhos, meus netos, minhas famílias, Senhor, todos estivessem aqui ouvindo esta palavra, Senhor. Meu Deus, mas o Senhor conhece tudo, Pai, e eu não conheço, mas o Senhor conhece. Assim eu peço misericórdia por eles e pelos irmãos que eu prego esta palavra, Senhor, por aqueles desinteressados, quem sabe eles têm interesse, Senhor, quem sabe alguém ouve e conta para eles. Meu Deus, ajuda eles, ajuda todos nós, Pai, e que nós possamos sair daqui abençoados nesta noite. Meu Deus, também lembrando de Marcelo que viajou, Senhor, e amanhã ele deve retornar. Meu Deus, que o Senhor abençoe ele e guarda ele nesta viagem. Eu creio que o Juninho também vai viajar, Senhor, esta noite. Senhor, guarda eles, todos os irmãos, todas as pessoas que estão viajando, Senhor. Meu Deus, que não haja nenhum acidente. Que o Senhor seja por cada pessoa, assim como nós cremos, Senhor, nós vamos sair daqui e creio que nós vamos sair daqui abençoados, porque a Tua palavra é uma bênção para os Teus filhos. Ajuda nós, Senhor, a ter um sono abençoado, uma noite abençoada, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.